Dieta low carb, que é a dieta com baixo carboidrato, é mais eficiente do que a dieta com carboidrato normal? Galera, eu tô aqui para tirar algumas dúvidas sobre essa briga acirrada entre esses dois padrões dietéticos, que inclusive vem sendo bem abordados ultimamente. E eu quero te convidar a não ter medo dos carboidratos e ter uma boa relação com eles. Eu vou te provar aqui que o problema não é o carboidrato. Os defensores ferrenhos da dieta low carb, né? Eu estou me referindo a uma dieta low carb bem extrema, porque os estudos mostram que abaixo ali de 40% de carbo lá na dieta já pode ser considerada uma dieta low carb. Eu me refiro àquelas dietas com perfil extremamente restritos de carboidratos, beleza? Então assim, eu separei aqui alguns argumentos que as pessoas utilizam para defender a dieta low carb. Não estou dizendo que a dieta low carb é ruim, pelo amor de Deus, não entendam isso. Eu tô querendo te alertar sobre alguns pontos de ambos os lados, beleza? Então, primeiro ponto, eles defendem a ideia de que quando você consome carboidrato, sua insulina, que é um hormônio lipogênico, sobe. E isso causaria o direcionamento da gordura para o tecido adiposo. E assim poderia inibir a queima de gordura com a insulina alta. Isso não é mentira. Fisiologicamente falando, isso não é mentira. A insulina, como eu falei anteriormente, é um hormônio lipogênico, ou seja, ela ajuda na formação de gordura quanto na quebra da gordura. Ela inibe a lipólise, que é a oxidação de gorduras. Ponto. Quero que fique isso aí bem claro na sua mente. E tudo isso que eu falei aqui é verdade. E por isso, né, a dieta low carb seria interessante por estimular menos a insulina e com isso você mobilizaria, aumentaria a oxidação de gorduras no tecido adiposo e consequentemente aumentaria esse gasto aí energético. Ponto. Vai juntando os pontos. Isso tudo é verdade. Mas eles não te contaram que fazer lipólise em excesso significa que você vai perder gordura. Para simplificar, fazer lipólise não é falar assim para você, ó, você vai queimar gordura. Não. O problema do obeso, o problema daquela pessoa que está acima do peso não é a falta de lipólise. Ela tem lipólise sobrando porque ela tem muita gordura. Porque o tecido adiposo faz lipólise o tempo todo. Pode observar que o obeso ele toma um termogênico e não tem resultado nenhum, justamente porque o problema dele não é a lipólise, ele tem muita lipólise, ele tem muita gordura ali, né? O problema do obeso é a falta de mitocôndria para dar conta daquela lipólise, e é dentro da mitocôndria que ocorre a oxidação desses lipídios. É o funcionamento da mitocôndria que está ruim, então é totalmente diferente. Aí entra o exercício físico, aí entra a alimentação, que estimula ali também a biogênese mitocondrial e fazer com que essas mitocôndrias aí funcionem de maneira eficiente e tem como resultado, né, um aumento do tamanho, um aumento do volume e o aumento do número de mitocôndrias ali presentes dentro daquela célula. E alguns defensores da dieta low carb esquecem das funções importantes que a insulina tem, que ela tem, além da função de captar glicose, né, ela tem a função lá no hipotálamo de oferecer saciedade. A insulina é um hormônio anorexígeno, ou seja, ela anula a fome, ela controla o teu apetite, ela te deixa mais saciado. Aí você pode entrar naquela, Vitor, mas por que quando eu como um doce, eu fico minutos depois logo com fome? Então, existem respostas glicêmicas diferentes para cada tipo de indivíduo. Exemplo, uma batata doce e eu, Vitor, vou ingerir, pode ter uma resposta glicêmica super aceitável, enquanto você pode não se sentir muito bem. E já existem estudos aí que comprovam isso, né? Do Eira Ninavi lá, que mostram diferentes tipos de alimentos em pessoas diferentes geram uma resposta glicêmica diferente. Ou seja, um sorvete para mim é totalmente diferente de um sorvete para você. Outro exemplo bem comum é encontrar pessoas que têm sobrepeso e estão aí desesperadas e passam a comer pouco carboidrato com a ideia que vão emagrecer rapidamente com esse tipo de estratégia. Aquela pessoa que, entre restrição calórica, com um planejamento ruim, com um treino ruim, retiram ali todo o carboidrato, jogam essa insulina lá no chão como se fosse a salvação da pátria. Com tudo isso, eles aumentam ainda mais a fome porque agora a insulina tá mais baixa, né? Como eu falei, a insulina é um hormônio anorexígeno e começam ali a perder peso. Na grande maioria das vezes, grande parte daquele peso é água. E quando acaba esse processo, eu sei que você conhece gente assim,
eles retomam ali a vida normal, né? E reganham esse peso novamente, tudo de volta. O problema não é o carboidrato. O problema é o estilo de dieta que você está seguindo. O problema é a falta de planejamento e o extremismo dentro daquela dieta. Não é que uma leva vantagem sobre a outra, mas só que o extremismo faz prejudicar aquilo ali. Então, a low carb, né? Quando eu vejo um low carb, ele tá comendo muita gordura saturada na dieta, pobre em vegetal, proteína aí até dizer chega aí, né? Ninguém aguenta mais ver proteína. E do outro lado, a gente vê aquele cara ali que gosta do carboidrato mais alto, consumindo muito carboidrato refinado, de péssima qualidade, e isso, por um lado, também é ruim. Outro fator de quem defende a dieta low carb seria falar aí do processo de cetose, em que o indivíduo se encontra pela baixa ingestão de carboidratos, né, em cetose, e como se isso fosse acelerar o metabolismo porque ele está entrando ali em cetose. Mas isso aí não é um diferencial para o emagrecimento. A cetose é uma adaptação no nosso metabolismo para a nossa sobrevivência. Um exemplo: a pessoa lá fica sem comer, ela entra em cetose justamente para sinalizar ao organismo que você tem uma restrição de glicose naquele momento ali, né, no seu corpo, para o seu corpo sinalizar para diminuir, né, o uso de aminoácidos para fazer glicose, justamente para preservar você dessa restrição. Então, o seu corpo passa a utilizar mais gorduras como fonte de energia, convertendo esse ácido graxo aí em corpo cetônico e diminuindo o catabolismo dos aminoácidos. E se ele não fizesse isso, nosso organismo não fizesse isso, que ali tem uma restrição ali de alimentos, né, morreria muito antes. Aquele organismo ali morreria se ele não entrasse em cetose, não sinalizasse desse jeito. Então, a cetose, ela não acelera o metabolismo, porque isso encurtaria a vida do nosso organismo. A cetose é um processo necessário para a nossa sobrevivência. Ela é uma manobra do corpo para buscar oxalacetato ali, né, em outros lugares para fazer girar o ciclo ali de Krebs. Logicamente, a cetose, ela tem outros benefícios. Aqui eu estou tocando no assunto sobre emagrecimento, né? Então, são vários outros benefícios, eu não vou citar aqui agora. Então, minha dica para você que fica é: dieta low carb não é um problema, só ter o planejamento, saber ingerir as fontes corretas dos alimentos, observar aquela resposta ao longo do tempo. Se for fazer uma dieta mais alto carb, tenha o mesmo cuidado para escolher as fontes corretas daqueles carboidratos, proteínas, gorduras que vão compor aquele tipo de dieta, beleza? Galera, bota uma coisa na cabeça de vocês: o problema não é a insulina, o problema é a falta de sinalização da insulina. Não é o excesso de insulina que causa resistência à insulina, mas sim a falta de comunicação da insulina. E isso é muito diferente. Por que acontece isso? Isso acontece quando o receptor de insulina lá na célula, ele é sujo, ele é sujado, ele é corrompido. Eu corrompo essa sinalização, e um grande fator para que isso aconteça é o excesso de uma coisa chamada TNF-alfa lá no nosso organismo, que é uma das principais citocinas relacionadas a processos inflamatórios que agem ali em diversas partes do nosso corpo. E como aumentamos o TNF-alfa? Má alimentação, excesso de peso, falta de exercício físico, tudo isso aumenta o TNF-alfa. Então, como eu posso colocar a culpa num pobre do carboidrato por conta da minha má sinalização da insulina? Galera, eu não sou contra a dieta low carb, ela tem sim as suas utilidades, mas ela não é superior a uma dieta high carb bem feita. Assim como uma dieta high carb bem feita, ela não é superior a uma low carb bem feita. Volto a dizer que tudo depende do jeito e da estratégia que você faz naquele período. Beleza? Se você gostou, compartilhe o vídeo. Tamo junto, que é nóis.